O dia começou agitado no clube de regatas do Flamengo. O Flamengo fecha uma contratação e deixa outra bem engatilhada aí para as categorias de base do clube. Vou falar também sobre Darwin Núñez, que pode pintar no Flamengo aí. Que história é essa de Darwin Núñez no Flamengo? Vou falar também sobre Luiz Henrique. Diretoria do Flamengo nega qualquer envolvimento com a contratação do jogador que está no Zenit da Rússia. Wesley pode render 12 milhões de reais nos cofres do Flamengo. Vou trazer os detalhes para vocês dessa negociação, essas e outras informações aqui agora nesse vídeo. Mas antes de começarmos, peço para você deixar o seu like nesse vídeo, acionar o sininho das notificações, se inscrever, a inscrição de vocês é muito importante e comentar também. O comentário de vocês é mais importante ainda. Então, like, comentário e inscrição aí para fortalecer o Fla Nação muito mais. Bem, meus amigos, vamos começar o vídeo aí, Nação Rubro-Negra, nessa manhã de sexta-feira aí, falando sobre uma joia do Coritiba aí, tratado como o Pogba do Brasil, tá? Segundo informações trazidas ontem pelo jornalista Vener Casagrande, o Flamengo demonstrou interesse aí no volante Kessani, joia das categorias de base do Coritiba. A diretoria rubro-negra realizou aí um primeiro contato para buscar informações sobre os valores e entende a posição do Coxa em uma eventual negociação. Os representantes do atleta de 17 anos já estão cientes da procura do Flamengo. Kessani tem contrato com o Coritiba até 2028 e ainda, de acordo com o jornalista Vener Casagrande, o Flamengo foi informado de que a multa rescisória para o mercado nacional está fixada em 30 milhões de euros. Tratado aí como novo Pogba, né, brasileiro, o meio-campista foi convocado para a seleção de base, ele tem passagem pela seleção do Sub-20 e recentemente recebeu sondagens da Roma e do Olympique de Marseille, que procuraram o Coritiba solicitando a liberação do jogador para um período de treinamento e avaliação. No entanto, a diretoria do Coritiba recusou o pedido, então tá aí, se o Flamengo quiser contratar o Kessani, o Flamengo terá que desembolsar aí 30 milhões de euros na cotação atual. 30 milhões de reais, tá, gente? Para o mercado brasileiro, perdão. Então, o time do Coritiba, ele está aí tentando fazer caixa com esse garoto, um jovem, né, de apenas 17 anos. E o Flamengo está tentando aí fortalecer a base aí com essas contratações, tá? Bem, meus amigos, agora partindo de contratação que está engatilhada, vamos para que já se acertou, tá? Segundo o portal argentino aí TYC Sports, o Flamengo acertou a contratação do meio atacante Juan Sayado, jovem destaque que atuava pelo River Plate da Argentina. A operação foi fechada aí por empréstimo com opção de compra fixada no valor de $1 milhão, cerca de 5 milhões e 118 mil reais, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Antes do empréstimo ao Flamengo, Juan acertou aí uma renovação de contrato com o River Plate, informação que foi divulgada aí pelo portal argentino. Então o Flamengo faz mais uma contratação aí para as categorias de base, né? Dessa vez aí uma jovem promessa argentina e espero que o Juan chegue aí nas categorias de base do Flamengo, desponte aí e chegue a jogar no profissional aí, caso o Flamengo consiga comprar ele. Vamos falar sobre Luiz Henrique agora, meus amigos, mas antes de falarmos sobre Luiz Henrique, tá vendo essa aba aí embaixo escrito produtos? Clica nela lá, você vai ter diversos produtos do Flamengo, todo licenciado, camisa como essa aqui, 2020, original. Você vai encontrar meião, se você jogar futebol, você vai encontrar caneca como essas aqui, ó, personalizadas e original do Flamengo. Você também irá encontrar materiais escolares como bolsa, mochilas, também diversidades de produtos, tá? Então, boné também, para quem gosta de usar uma bona. Então, clica aí na aba produtos, você estará ajudando muito o Flamengo se você adquirir qualquer um valor e também está ajudando aqui o canal Fla Nação, beleza? Conto com vocês. Vai lá se você quiser comprar e adquirir, preços acessíveis, frete grátis para todo o Brasil. Vamos falar agora sobre Luiz Henrique aí, porque vejo muitas e muitas, uma enxurrada aí de notícias falando sobre Luiz Henrique, tá? E daí, meus amigos, eis que uma fonte
ligada ao departamento de futebol do Flamengo, negou, tá, que o presidente BAP colocou Luiz Henrique do Zenit como alvo principal e que o clube irá entrar em leilão se for necessário e possível para trazer o jogador. Essa fonte ligada ao Flamengo negou qualquer possibilidade. Segundo aí o que postou o cara aqui, a fonte ligada ao Flamengo, não procede. É um absurdo, uma fala sobre bastidores e que foi uma ordem do presidente. Aliás, o absurdo começa por pessoas nem que conhecem o mercado. O jogador é titular do Zenit, os russos são difíceis de negociação, ele vai possivelmente à Copa do Mundo enquanto vale 50 milhões de euros, futuro jogador de Premier League, não somos banco imobiliário, ele é um grande jogador, mas é hoje uma opção que temos aí para nossa variedade, né? O Flamengo entende que o valor é muito grande, a prioridade do ataque aí, segundo essa pessoa ligada ao Flamengo, não é o jogador como o Luiz Henrique, porque o Flamengo já tem jogadores ali nessa posição, como o Luiz Araújo, o Plata e até o Lucas Paquetá joga por ali. Então, essa fonte aí negou qualquer possibilidade de Luiz Henrique vir para o Flamengo. Agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, você aceitaria Luiz Henrique no Flamengo? Deixa aí embaixo nos comentários quem não aceitaria, né? Eu particularmente queria pra caramba, velho, essa vinda do Luiz Henrique no Flamengo, mas o Flamengo precisa reforçar outros setores e não a ponta, tá, gente? Agora mudando de assunto, falando sobre o Wesley, isso porque o cria da Gávea aí pode render milhões ao Flamengo. De acordo com o portal britânico Chen Talker, o Manchester City tem interesse aí na contratação de Wesley da Roma. Os ingleses estão dispostos aí a oferecer 50 milhões de euros, cerca de 310 milhões de reais pelo lateral revelado no Flamengo. Porém, a Roma não deseja vender o Wesley, mas o City ainda não desistiu e vai insistir no negócio. E aí, daí, meus amigos, se esse negócio se concretizar na nação rubro-negra, o Flamengo pode desembolsar aí 12 milhões de reais pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, o Wesley se transferindo para qualquer outro clube, dependendo do valor aí, o Flamengo terá uma comissão aí por ser aquele clube formador e, por isso, pela regra da FIFA, terá que receber aí o mecanismo de solidariedade, tá, gente? Vamos mudar de assunto, já que falamos do Wesley, vamos falar sobre Darwin Núñez. Isso mesmo, Darwin Núñez pode pintar no Flamengo. Que história é essa? Bem, o mercado ferveu ontem à tarde na nação rubro-negra, com a informação de que Darwin Núñez estaria no radar do Flamengo, mas os valores são de outro planeta, tá, gente? O atacante uruguaio teria pedido aí cerca de 16 milhões de euros anuais aí, 98 milhões por ano, o que daria aí aproximadamente 8,2 milhões de reais de salário por mês, tá? A situação do uruguaio no Al Hilal é delicada, ele não foi inscrito na Liga Saudita e se permanecer por lá, pode fazer apenas 6 jogos até a Copa do Mundo. Caso o time chegue à final da Champions da Ásia, a falta de minutagens gera aí enorme preocupação para o Bielsa, né, o técnico da seleção uruguaia às vésperas do Mundial. O Flamengo seria o destino ideal para ele chegar voando na Copa do Mundo, mas o preço salgado. Vale investimento aí pelo jogador? Não sei se vale, mas a ideia, caso ele viesse, não era o Flamengo chegar lá e já negociar de vez, era o Flamengo pegá-lo pelo empréstimo, como queria fazer com o Marcos Leonardo. Então, a situação do Darwin Núñez, praticamente fica nula de vir para o Flamengo com esse salário de 8 milhões de reais anuais, né, gente? Segundo a informação que saiu agora, nesta manhã, é que o Darwin Núñez ele toparia reduzir o salário e o Al Hilal toparia emprestar o jogador, pagando também a metade do seu salário. Mas, mesmo assim, o Flamengo arcaria ali com 4 milhões e 100 mil reais, o que é muita coisa aí. No Brasil, hoje, só o Memphis Depay ganha esse salário. Eu acho que o Flamengo não fará esse investimento sobre o Darwin Núñez, né, meus amigos? Mas eu quero saber de vocês, contrataria o Darwin Núñez? Lembrando que com a possibilidade da vinda do Darwin Núñez, Richarlison fica de lado, tá, gente? Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre João Gomes, porque surgiu essa informação aí que o Flamengo
caso o Wolverhampton seja rebaixado para a segunda divisão do campeonato inglês, o Flamengo iria, no meio do ano, na janela de transferência do meio do ano, em cima do Wolverhampton, tentar a contratação do João Gomes. Lembrando que essa contratação também é muito difícil, porque o staff do jogador já se pronunciou e já falou que o João Gomes pretende permanecer na Europa. E o seu provável destino será o Napoli da Itália. Lembrando que além do Napoli, o Manchester United também já fez aí uma sondagem pelo João Gomes, o que deixa muito difícil essa tentativa do Flamengo em contratar o João Gomes, né? Mas eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, seria uma boa o João Gomes voltar para o Flamengo? Deixa aí embaixo nos comentários. Vamos falar sobre Flamengo e Botafogo, domingo, Botafogo e Flamengo, porque o Flamengo treina hoje, 9h30 da manhã, e para esse treinamento de hoje, o Flamengo já tem aí uma peça fundamental aí. O Luiz Araújo já está treinando normalmente com os jogadores, com os demais ali no gramado do centro de treinamento CT Jorge Lau, no Ninho Urubu, e vai reforçar o Flamengo no jogo de domingo contra o Botafogo, tá, gente? E lembrando, meus amigos, que o Botafogo, depois do jogo com o Fluminense ontem, depois da entrevista aí do Martim Anselmo, ele falando que o Botafogo já enviou a metade dos seus atletas lá para a Bolívia para enfrentar o Nacional Potosí lá na altitude pela pré-Libertadores. Botafogo perdeu para o Fluminense e fora do Botafogo também existe uma crise aí. John Textor mandou 40 funcionários embora, aí a crise só aumenta lá no time do Botafogo. Para esse jogo de domingo tem aí esses jogadores que já viajaram, então Botafogo com problemas, Flamengo fica na dele ali, né? Joga também no meio de semana pela Sul-Americana, pela Recopa Sul-Americana, e vamos ver o que vai acontecer nesse jogo entre Flamengo e Botafogo. Eu vou ficando por aqui, nação, mas lembrando que hoje tem live às 10 horas da noite aí, Flanação aí voando na live. Valeu, tamo junto. Te amo, Mengão.